Olá, eu sou Edson Luciano e você está no Minutos com Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Ajude a espalhar a palavra de Deus para que mais pessoas possam conhecer seu amor e serem abençoadas. Deus não busca os mais fortes entre nós para manifestar seu poder. A Bíblia afirma em 1 Coríntios 1 versículo 27 que Deus escolheu o que é considerado loucura no mundo para envergonhar os sábios. Ele também escolheu o que é fraco para envergonhar o forte. Isso significa que não podemos prever como Deus irá agir ou se mover. Aquilo que consideramos tolo, Deus utilizará para envergonhar os sábios. Aquilo que consideramos fraco, Deus utilizará para envergonhar os fortes. Portanto, se alguém já te rotulou ou colocou limites em você, saiba que, se você tem fé e um coração disposto, Deus pode usar você. Ele pode usar quem Ele quiser, da mesma forma que pode usar um viciado em recuperação ou um professor. Deus pode pegar um ex-presidiário e fazer com que ele ou ela lidere pessoas que nunca cometeram um único delito, e que recorrem a Cristo. Para os cristãos, ter uma atitude piedosa não é apenas uma opção, mas uma necessidade. Uma atitude piedosa busca agradar a Deus em todos os aspectos da vida, louvando o Senhor com pensamentos, palavras e ações. A Bíblia nos mostra como devemos nos separar do mundo, viver uma vida santa e agradável a Deus. Isso significa que nossa atitude em relação às ações e comportamentos deve refletir o caráter de Cristo. Na verdade, devemos nos esforçar para sermos semelhantes a Ele, amando como Ele amou e demonstrando compaixão pelos outros, assim como Ele fez. A Bíblia é infalível, o que significa que não contém erros. A palavra de Deus é completa e abrangente. Se você precisa saber como viver sua vida, a resposta está na Bíblia. Se você precisa saber como tratar as pessoas, não precisa procurar além da Bíblia. Se você deseja estudar a morte e ressurreição de Jesus Cristo, basta abrir sua Bíblia. No livro do Apocalipse, somos informados sobre o futuro e sobre o retorno de Jesus Cristo. Agora, entre todos os ensinamentos encontrados na Bíblia, há um ensinamento que não exploramos tanto quanto os outros. E o que quero dizer com isso é que descobri que adoramos ler sobre a vida de pessoas como Daniel, e como ele foi lançado na cova dos leões, sobre Davi enfrentando Golias, sobre a transformação de Saulo em Paulo. No entanto, há certas passagens das Escrituras que não são tão populares nos dias de hoje, mas é importante saber que elas são essenciais para a nossa vida como cristãos. Uma dessas passagens é Hebreus 9 versículo 27, que diz que os homens morrem uma vez e em seguida enfrentam o julgamento. Outra passagem é Provérbios 28 versículo 13, que nos ensina que aquele que encobre seus pecados não prospera, mas aquele que os confessa e os abandona encontra misericórdia. Essas passagens não estão presentes para nos entreter, mas sim para nos lembrar de que devemos nos esforçar a viver vidas livres do pecado, pois um dia todos nós teremos que comparecer diante do Senhor e ser julgados. Agora, há uma passagem das Escrituras que gostaria de destacar hoje, que é sobre nossa atitude. Na verdade, chamamos essas passagens de bem-aventuranças. Elas representam as características de um verdadeiro cristão. Enquanto leio essas bem-aventuranças, convido você a se autoavaliar em relação a essa lista. Como sua vida se compara a esse ensinamento de Jesus? Onde você está falhando? Onde precisa da graça de Deus? Ao ouvir essas palavras, reflita e compare com sua própria vida. Mateus 5 versículos 3 e 11 diz que Deus abençoa os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os de coração puro, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Deus também abençoa aqueles que são insultados, perseguidos e caluniados por serem seus seguidores. Depois de ouvir essas bem-aventuranças, faça a si mesmo as perguntas difíceis. Como sou realmente puro de coração? Sou um pacificador? Realmente tenho fome e sede do Senhor? Queridos irmãos, as respostas podem ser desconfortáveis, mas precisamos ser honestos conosco mesmos, pois Deus vê o que está escondido, Ele vê o coração. Ao nos prepararmos para nos apresentar diante de Deus em oração, vamos pedir ao Espírito Santo que revele a verdade sobre nós mesmos, sobre nosso verdadeiro eu, e sobre o espaço em que estamos neste momento de nossas vidas. Onde estamos ficando aquém?
vamos reconhecer e buscar a mudança. Não há necessidade de mentir para nós mesmos, porque Deus sabe. E quando pedimos a Ele, Ele nos ajuda. Em Colossenses 3 versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo escreve que devemos trabalhar de bom grado em tudo o que fazemos, como se estivéssemos trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Devemos lembrar que o Senhor nos dará uma herança como recompensa, e o Mestre a quem servimos é Cristo. Este versículo enfatiza a importância de ter uma atitude piedosa em tudo o que fazemos. Na carta aos Filipenses, Paulo escreve: posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Filipenses 4 versículo 13. A atitude de Paulo ao dizer isso era de total confiança em Cristo. Ele não estava dizendo que podia fazer tudo por meio de Cristo para seu próprio benefício pessoal. O desejo de Paulo era servir a Deus, compartilhar o Evangelho com os outros e cumprir sua vocação de pregar e ensinar o Evangelho, glorificando a Cristo. Além disso, uma atitude piedosa envolve servir ao próximo para a glória de Deus. Em Mateus 20 versículo 28, a Bíblia nos diz que o próprio Filho do Homem veio para servir e dar sua vida como resgate por muitos, não para ser servido. Como seguidores de Cristo, somos chamados a imitar esse exemplo e devemos amar o nosso próximo, buscando servir aos outros de todas as formas possíveis. Isso significa colocar as necessidades dos outros antes das nossas, e buscar ajudar da melhor maneira que pudermos. Agora, gostaria de destacar a importância da oração. Acredito que a oração seja um aspecto essencial de uma atitude piedosa, pois não podemos ter uma atitude piedosa sem ter uma vida de oração. Como cristãos, somos chamados a orar sem cessar. Portanto, quero encorajá-lo, querido ouvinte, a não apenas buscar a Deus quando precisar de algo, mas também a ir diante dele e perguntar como você pode servir a Ele. Peça a Ele que trabalhe em você, desenvolva seu caráter e o ajude a mudar sua atitude. Não precisamos mentir para nós mesmos, porque Deus sabe a verdade. Ao nos aproximarmos de Deus em oração, peçamos ao Espírito Santo que revele a nossa verdadeira natureza, o nosso verdadeiro eu, e o lugar em que nos encontramos atualmente em nossas vidas. Onde estamos falhando? Vamos reconhecer essas áreas para que possamos mudar. Não tenha medo da verdade, pois Deus está conosco nesse processo. Uma atitude piedosa requer viver uma vida livre do pecado, imitar o exemplo de Cristo ao servir ao próximo e buscar uma vida de oração constante. Que possamos perseguir uma atitude piedosa em todas as áreas de nossas vidas, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos. Vamos orar. Amado Deus, hoje nos aproximamos de Ti com humildade e gratidão. Reconhecemos que a Tua sabedoria está além da compreensão humana e que escolhes os fracos para envergonhar os fortes. Capacita-nos a viver com uma atitude piedosa, buscando agradar-Te em tudo o que pensamos, dizemos e fazemos. Ajuda-nos a refletir o caráter de Cristo, amando como Ele amou e mostrando compaixão aos outros. Dá-nos força para enfrentar os desafios da vida e coragem para confessar nossos pecados, confiando na Tua misericórdia. Capacita-nos a servir ao próximo, colocando as necessidades dos outros antes das nossas. E, acima de tudo, que possamos viver de acordo com as bem-aventuranças de Jesus, buscando a Tua graça onde falhamos. Em nome de Jesus, amém.